E olha, gente, o senador Flávio Bolsonaro prestou depoimento hoje ao Ministério Público Federal sobre o suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça. Flávio falou com os investigadores na condição de testemunha. Pela prerrogativa do cargo, o senador escolheu o dia, o horário e o local do testemunho que aconteceu no gabinete dele em Brasília. Flávio Bolsonaro confirmou a participação em uma reunião com o empresário Paulo Marinho e advogados, mas negou ter tido conhecimento sobre o suposto vazamento de informações sobre as investigações. Acompanhado da advogada Luciana Pires, o senador foi ouvido pelo procurador Eduardo Benones, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O procurador afirmou que agora a investigação vai focar em ouvir policiais federais que participaram da investigação e que possam ter conhecimento sobre o vazamento. Thaís. Pois é, Paulo, essa ação é a menos, essa investigação é a menos desconfortável para o senador, né? Como você disse, ele foi ouvido como testemunha, é uma investigação que quer descobrir se houve vazamento e quem vazou. Ou seja, o senador está aí meio de coadjuvante, visa descobrir quem foi o delegado da verdade, aquele que era conhecido por um apelido, que soprou para ele, Flávio Bolsonaro, que a família Bolsonaro e ele em especial teriam problemas porque o Fabrício Queiroz tinha caído, tinha aparecido no relatório da COAF. Lembrando que esse relatório da COAF foi o relatório que depois embasou as investigações sobre o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E lembrando também que nesse período, foi dia 7 de setembro que ele teria recebido, 7 de outubro que ele teria recebido essa informação, foi um período em que o presidente Jair Bolsonaro já tinha sido eleito e ele tinha muito, no primeiro turno, né? E ele tinha muita simpatia dos policiais, inclusive da categoria dos delegados da Polícia Federal. Bom, hoje a gente ficou sabendo que o senador já prestou depoimento e já negou a informação de que ele teria sido aí contemplado com informações privilegiadas e indevidas, o que é pouco provável que seja verdade, já que tem muitas testemunhas que dizem o contrário, que ele recebeu sim essa informação. Eu mesma já tinha publicado isso no livro que eu escrevi sobre o governo Bolsonaro. De qualquer maneira, o senador tem problemas mais graves para resolver, como a ação em que aí ele é investigado, não é testemunha, a ação que ele é investigado e que depois do recesso do judiciário pode fazer com que ele volte para as temidas mãos do juiz Itabaiana aí, que ele tanto detesta. Constantino. Esse caso aí é menor, né? Ele é testemunha, ele não é denunciado em nada, não é investigado em nada. Ele teria recebido a informação, né? Um vazamento ali que teria supostamente adiado uma operação para não prejudicar a eleição. Quem reforçou isso foi o empresário Paulo Marinho, que era muito próximo da família e cuja casa era o quartel-general da campanha do Bolsonaro antes, e se tornou um adversário político, né? O senador Flávio alega que ele está de olho no seu próprio cargo, porque ele é o suplente, e também ele é um candidato, um pré-candidato à Prefeitura do Rio pelo PSDB, né? Mas é um empresário tido como sério, que goza de credibilidade, tudo, não teria por que inventar uma história dessas do nada, né? Então, provavelmente aconteceu isso. Ele nega, ele tem o direito de negar, é a palavra de um contra a palavra de ninguém tem como provar efetivamente essa conversa, se existiu, né? Agora, o Flávio tem, a família Bolsonaro tem muito apoio dentro da polícia, então certamente teria gente ali interessada em, de alguma maneira, beneficiá-los, né? Assim como tem inimigos. Então é só para derrubar uma imagem, às vezes, que as pessoas têm de que a polícia é formada só por pessoas totalmente isentas e imparciais, algo como alguns gostam de alimentar, de nutrir, como se fosse a própria imprensa, né? E, na verdade, não é assim. Existem ali facções, no sentido não ilegal da palavra, mas existem grupos ali que têm mais simpatia por um ou por outro. Então, eu acho bem incrível que alguém tenha, de alguma forma, feito chegar essa informação a ele para ele se prevenir. Muito bem, Josias. O depoimento do Flávio Bolsonaro marca uma mudança de estratégia da defesa, né? Quando o primogênito do presidente era defendido pelo Frederico Wassef, ele fugia dos depoimentos.
depois que o Fabrício Queiroz foi preso lá no imóvel do ASEF em Atibaia, a tática do Flávio Bolsonaro mudou na forma, sem alterar o conteúdo. O senador agora quer depor, faz questão de depor, mas ele continua dizendo que não tem nada a ver com nada. Nesse caso específico, ele falou como testemunha, mas isso pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser ruim porque, como testemunha, ele é obrigado a dizer a verdade. Se fosse investigado como réu, ele poderia, inclusive, mentir, para não se autoincriminar. Como testemunha, se ele mentir e se for descoberta a mentira, ele está em maus lençóis. Então, a informação do empresário Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio Bolsonaro, que agora está brigado com ele, é de que um delegado federal, vazou para a família Bolsonaro, em 7 de outubro, a informação de que o Fabrício Queiroz se enrolaria nesse escândalo da Furna da Onça, que foi encontrado lá uma movimentação atípica dele, de mais de R$1 milhão, no relatório do COAF. Curiosamente, isso aqui foi em 7 de outubro, curiosamente, em 15 de outubro de 2018, 2 semanas antes do segundo turno da disputa eleitoral, na qual o presidente Bolsonaro prevaleceu, o Fabrício Queiroz foi afastado do gabinete do Flávio. E não só ele, mas também a filha dele, Natália, que estava lotada na época no gabinete do Jair Bolsonaro, na Câmara, em Brasília, também foi afastada no mesmo dia 15 de outubro. Então ele precisa explicar por que ele afastou o Fabrício, por que o pai dele afastou a Natália, se não teve nenhuma informação privilegiada. Do nada, um auxiliar que estava lá há mais de uma década, que é amigo de quase 4 décadas do pai, foi afastado do gabinete assim, sem mais nem menos. Então, isso tudo dá uma impressão de que essa informação sobre o vazamento do relatório da Polícia Federal, o relatório do COAF, feito por um delegado da Polícia Federal, faz todo sentido. Tudo faz crer que esse vazamento ocorreu. Agora, como já foi dito aqui, este é o caso menos comprometedor, revelaria apenas um tráfico de influência ali, pode ser ruim porque ele falou como testemunha, e se conseguirem comprovar que houve o vazamento, aí ele vai ficar em maus lençóis. O problema maior é outro, é o caso da rachadinha, que a denúncia já está pronta e o Flávio Bolsonaro guerreia aí por um foro privilegiado, o Supremo vai decidir, e assim que o Supremo decidir, e é provável que o Supremo devolva isso para primeiro grau, a denúncia vai ser apresentada, porque os elementos já foram reunidos e é esse inquérito sobre a rachadinha que é mais preocupante, mais delicado, mais complicado para o Flávio Bolsonaro e, dependendo da evolução, também para o presidente Bolsonaro.